Irmãos, boa noite, graça e paz. Eu vou tentar falar perto do microfone hoje, tá? Eu tenho uma mania lá no Amazonas que eu não uso microfone para pregar. Então eu só prego sem microfone, porque a igreja é no meio do mato. Então quando eu vou pregar em um lugar que tem que usar microfone, irmãos, é uma dificuldade. Eu sempre falo com ele daqui de baixo. E minha esposa fica lá, coloca na boca, né? Então, eu vou tentar aqui o máximo que eu puder. Queridos, antes de qualquer coisa, eu queria já, de antemão, agradecer, né, o reverendo Luiz e a irmã Dalva por todo o acolhimento esses dias. Tem sido dias de refrigério para a nossa família. Então, a gente está aproveitando, está quase umas férias ali. Então, tem sido muito bom, conversas muito edificadoras, que geram crescimento para a nossa vida espiritual. Então, é muito bom a gente poder estar perto de pessoas que trazem um crescimento espiritual. Então, a gente é muito gratos à igreja pelo acolhimento, os irmãos que têm proporcionado os momentos de almoços aí maravilhosos. Então, a gente vai embora de Jaru, irmão, mas qualquer coisa no meio do caminho a gente volta para cá de novo, tá? Mas tem sido um tempo muito precioso, irmãos. E que Deus abençoe os irmãos cada dia mais e mais. Nós somos uma família missionária, e Deus tem nos dado graça, derramado a misericórdia dEle, mesmo com as nossas limitações e imperfeições, o Senhor tem nos usado ali no Amazonas. Já são alguns anos de caminhada, oficialmente, esse ano, desde a época de solteiros até hoje, né? Débora começou no campo missionário com 17 anos de idade. E eu tinha 20 na época, e agora eu tenho 40 e a Débora tem 37. Então, 20 anos se passaram. E em 20 anos o Senhor tem sido bondoso e transformou aquele ministério que antes era solteiro, transformou numa família. E não tem nada mais precioso do que fazer ministério em família, com os filhos. Então, a gente pode desfrutar isso todos os dias. E uma das coisas, irmãos, que motiva o nosso coração, ou move o nosso coração, quanto o desafio de pregar o Evangelho, e falando do nosso contexto que é o Amazonas, é realmente a grande comissão que nós aprendemos dentro da palavra do Senhor. Então, eu sempre ouvi uma frase, desde quando eu era jovem, no seminário, eu tinha um pastor que ele trabalhava entre os muçulmanos, e ele sempre fazia questão de falar, irmãos, o evangelho será pregado em todo o mundo, e ele dizia, entre os muçulmanos também, através da igreja de Cristo Jesus. E essa é uma frase que eu levo para a minha vida, que realmente o evangelho será pregado em todo o mundo, todos os povos conhecerão ao Senhor, todos os povos irão adorar o nome do Senhor, e Apocalipse capítulo 9 e 7 fala isso, que naquele dia terá ali gente de toda tribo, língua, raça e nação diante do Senhor, adorando o nome do Senhor. E ele sempre fazia questão de frisar, mas isso vai acontecer através da igreja do Senhor. É através da igreja, através da pregação da igreja, que os povos serão alcançados em todos os lugares. Queridos, e Mateus 28, é o texto que eu vou ler hoje, do verso 18 ao verso 20, mostra a grande comissão de uma forma muito especial. E Mateus é um dos textos que nós temos a grande comissão. Especificamente nesse texto, Jesus ele já tinha ressuscitado, ele marca um encontro com seus discípulos ali na Galileia, e ele naquele momento, antes de subir aos céus, ele deixa ali a grande comissão, ele deixa uma tarefa para os seus discípulos ali cumprirem, e mais na frente, no livro de Atos, ele também reforça mais uma vez essa grande comissão, esse desafio da pregação do Evangelho, mas ali já em Jerusalém. E depois ele sobe aos céus e deixa com sua igreja a responsabilidade de pregar o Evangelho. Mateus 28, verso 18 a 20, diz o seguinte, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Essa grande comissão, nós também encontramos ela em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós encontramos ela também em Lucas 24, a partir do verso 47 ao 49. Você vai ver também a grande comissão. João capítulo 20, verso 21, também temos mais uma vez a grande comissão e temos mais um reforço lá em Atos capítulo 1, versículo 8 agora, de Jerusalém. E nós entendemos, queridos, que a grande comissão é o último mandamento que Jesus deixa ali para os seus apóstolos como um desafio para a igreja. Porque a partir daquele momento eles não teriam mais a presença do Senhor Jesus física entre eles ali, porque Jesus depois ele sobe aos céus, mas automaticamente a igreja de Cristo, uma igreja espiritual, orgânica, naquela época não era uma igreja estrutural, ela recebe a incumbência de compartilhar o evangelho de Jesus Cristo em todos os lugares. E o mais precioso é que quando nós falamos sobre grande comissão, uma das coisas que mais marca a grande comissão é o quê? É que a grande comissão, ela é cumprida na autoridade de Jesus Cristo. E o verso 18, o texto já começa dizendo, Jesus, aproximando-se, ele falou para ele dizendo, toda autoridade me foi dada. Jesus está afirmando que depois da sua morte e ressurreição, ele recebeu a plena autoridade de governar sobre tudo. E essa autoridade ela é uma autoridade muito extensa, porque ela é uma autoridade sobre o céu, uma autoridade sobre a terra. Ele é o Senhor absoluto da missão. Por isso, quando nós saímos para pregar o evangelho, nós não saímos na nossa autoridade, mas nós saímos na autoridade de Jesus Cristo, aquele que dirige todas as coisas, aquele que é o dono da missão, aquele que é o executor da missão e aquele que tem toda a autoridade para dizer para o seu povo, vão, preguem o evangelho, que independente das perseguições, das lutas, das dificuldades, saibam que eu estou no controle de todas as coisas. E dentro do contexto missionário, dentro da grande comissão, nós temos que entender uma coisa, por mais que difícil seja, às vezes, a pregação do evangelho, nada saiu do controle de Cristo Jesus. Tudo continua debaixo do seu controle. Tudo continua debaixo da sua autoridade. Tudo continua debaixo do seu governo. E é com essa autoridade, é com essa força que o trabalho missionário ele avança de uma forma local, ele avança de uma forma universal, ele alcança todas as pessoas, porque quem nos envia é aquele que tem toda a autoridade para fazer o mantimento da missão e impulsionar, direcionar, guiar e capacitar a sua igreja a cumprir o chamado de Jesus Cristo. Mas ele só não diz que toda a autoridade foi dada para ele no céu e na terra. Ele só não diz que o governo é dele, que a missão é dele, que o trabalho é dele. Mas ele diz ali para os nossos irmãos, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Irmãos, o mais interessante desse texto, porque o original aqui do ide, nós temos aqui no original indo, que é uma ideia de que missões é feita em movimento. Ou também nós podemos usar aqui a expressão enquanto vocês vão. A ideia aqui é o quê? Enquanto vocês estão indo, enquanto vocês vão, vocês devem continuar pregando o evangelho e levando as verdades do evangelho a todos os lugares. Então, irmãos, o que Jesus está falando aqui é que missões realmente é uma vida em movimento. Que no momento que eu me disponho a ir, no momento que eu estou indo, e no momento que nós estamos indo, automaticamente dentro desse movimento, eu vou fazer o quê? Eu vou pregar o evangelho de Jesus Cristo o máximo que eu puder. Então a ideia aqui é de um trabalho contínuo, de algo rotativo, de algo que está em movimento. E por isso que nós entendemos que a igreja de Cristo, a igreja orgânica, ela é uma igreja que anda em movimento. E quando nós pegamos a igreja primitiva, desde Jerusalém, você vai ver que a igreja era uma igreja que estava sempre em movimento. E aqueles que iam se convertendo, que iam se agregando ao movimento, eles também se tornavam pessoas que agora, eles não só tinham o desafio de ir, mas eles estavam indo. E enquanto eles estavam indo, automaticamente a mensagem do evangelho estava sendo pregada.
É essa a ideia de Jesus. Olha, quando vocês estiverem indo, eu desafio vocês a fazerem discípulos. E de todas as nações. E interessante, irmãos, que fazer discípulo é algo muito diferente de só pregar. Porque quando nós fazemos discípulo, automaticamente nós evangelizamos. E quando as pessoas entendem o evangelho, entra a segunda parte, que é uma parte que é um pouco mais complexa, mais demorada, mais desafiadora, que é o quê? Ensinar as pessoas a respeito das verdades do evangelho de uma forma mais profunda. Nós trabalhamos com plantação de igrejas no interior do Amazonas. E quando nós olhamos para a grande comissão ela mostra como a igreja plantar uma igreja. Por quê? Porque, biblicamente, nós entendemos que quem planta igreja é a própria igreja. É a própria igreja que é responsável de plantar igrejas. E ela planta de duas formas. Ela planta enviando um missionário, ou ela planta ela mesma indo para a frente de batalha, nos seus derredores ou nos lugares mais longínquos. São duas maneiras que você planta uma igreja. E dentro da plantação de igrejas, irmãos, o primeiro passo que nós temos é o passo que você conhece o campo ou conhece o lugar. E no momento que você conhece o lugar, conhece o povo, conhece a cultura, conhece a religião, conhece o modelo sociocultural, socioeconômico, etc., aí sim você vai fazer o quê? Evangelizar. Você vai falar das boas novas do evangelho. Você vai falar do Cristo que morreu e ressuscitou, do Cristo que requer um arrependimento e uma fé verdadeira no Pai. Só que depois que essas pessoas ouvem essa mensagem, elas entendem o evangelho, elas se arrependem dos seus pecados, queridos, agora entra um processo chamado discipulado, um processo chamado acompanhamento. E o que Jesus está falando é o que? Olha, agora vocês vão, enquanto vocês estiverem indo, vocês devem fazer discípulos. Essas pessoas que vocês vão evangelizar no meio da caminhada, essas pessoas vocês precisam discipular. Irmãos, e discipular realmente é a hora que nós vamos ensinar para as pessoas os princípios e valores da palavra de Deus. Uma coisa é se arrepender dos seus pecados, outra coisa é andar conforme as Escrituras pedem para que nós andemos. E é isso que Jesus está falando. Olha, vocês devem fazer discípulos. Vocês não vão fazer só convertidos. Vocês vão fazer vocês vão fazer aprendizes. Vocês vão fazer com que as pessoas aprendam a imitar Jesus e viver conforme Cristo Jesus ele vive. E aquilo que 1 João diz, se alguém está em Cristo, deve andar como Cristo andou. Então, se alguém reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador, agora cabe à igreja do Senhor, uma igreja missionária, que recebeu a comissão, a grande comissão, o entendimento que agora eu preciso andar junto dessa pessoa para que ela venha crescer e amadurecer espiritualmente. É o que nós chamamos de processo. E isso no contexto ribeirinho é muito importante. Porque, queridos, o ribeirinho ele é muito inconstante. Você ensina uma coisa para ele hoje, ele esquece amanhã. Ele está fazendo certo hoje, amanhã ele está fazendo errado. Você teve na comunidade esse final de semana, foi tudo sob controle. Você passa 10 dias sem ir lá, quando você volta lá, está tudo fora do controle. Então, é um andar lado a lado, é um caminhar lado a lado. E eu ainda vou mais profundo. Tem um professor do seminário, chamado Gary Park, do nosso seminário, ele foi um aluno nos Estados Unidos, e ele lembra que quando ele chegou no seminário, ele teve um colega que abraçou ele naquele momento. E esse colega andava com ele, investia na vida dele, fazia com que ele crescesse espiritualmente, ensinando a palavra de Deus, e ele se formou. O Gary se tornou um missionário muito famoso. Ele, teologicamente, ele dá aula de aconselhamento bíblico, homilética, é diretor da Palavra da Vida no norte do Brasil e, acima de tudo, é um homem piedoso demais. Alguém que faz você crescer quando você anda do lado dele. E ele fala que depois de muitos anos, ele reencontrou esse amigo nos Estados Unidos. E ele disse que esse amigo perguntou: Gary, e aí? Você está fazendo o que da vida? E ele falou: não, eu dirijo uma organização americana muito grande, formamos tantos alunos que por ano, eu sou professor de homilética, eu também trabalho com aconselhamento bíblico e etc. E falou todas as suas
todo o seu currículo. E aquele aluno virou para ele, aquele amigo virou para ele e perguntou: Gary, eu vou fazer a pergunta mais uma vez, né? O que você tem feito de importância? Aí o Gary ficou sem entender, irmãos, a pergunta. Ele falou: não, mas tudo isso que eu estou fazendo é importante. Ele falou: sim, é importante. Eu quero saber de você na vida de quantas pessoas você está investindo. Quantas pessoas você está discipulando? Quantas pessoas você está andando juntos? Quantas pessoas você está literalmente se metendo na vida? Porque muitas vezes, irmão, o discipulado, nós sabemos, é se meter na vida da pessoa mesmo. De quem você está andando junto. Você vai ter que gastar tempo, oração, ensino, estudo, para que essa pessoa venha a amadurecer e crescer espiritualmente. E o Gary, naquele momento, ele disse que parou e pensou: realmente, eu preciso discipular mais. Eu preciso discipular mais. E é isso que o mestre está falando. Olha, vocês, quando estiverem indo, quando vocês irem, façam discípulos de todas as nações. E aqui, além de Jesus mostrar que nós temos que discipular, nós temos que expandir o evangelho em todos os lugares. O evangelho nunca foi um plano do Senhor, isso é provado lá em Gênesis capítulo 12, que nunca foi o plano do Senhor que o evangelho fosse só para um povo ou só para uma nação, mas se tinha uma ideia ali universal da pregação do evangelho. Então nós devemos fazer o evangelho, nós devemos pregar o evangelho no Amazonas, fora do Amazonas, no Brasil, no mundo, em todos os lugares a pregação do evangelho deve ser feita, porque nós entendemos que o nosso Deus, Ele quer uma adoração universal. Que todos os povos, todas as línguas, todas as raças reconheçam que Ele tem toda a autoridade e que toda honra e toda glória deve ser dele. E é por isso que a missão, ela deve ser e ela é universal, e Jesus fala isso. E ele ainda fala: olha, esse povo que vocês vão discipular, de todas as nações, vocês vão batizar esse povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, o batismo, na verdade, ele é um processo da grande comissão. Porque primeiro eu evangelizo, depois eu discipulo. E essas pessoas que entenderam o evangelho, que foram discipuladas, que cresceram espiritualmente, o nosso intuito é que essas pessoas sejam batizadas. E essas pessoas ali declarem publicamente que agora elas fazem parte do corpo de Cristo Jesus, fazem parte da comunidade, fazem parte dessa igreja que está em movimento. E agora esse que foi evangelizado, discipulado, se batizou, agora ele está dentro do movimento e agora ele será um dos que vão. E o que fizeram na vida dele, agora ele vai começar a fazer na vida das outras pessoas. É por isso que no contexto de plantação de igreja, a gente evangeliza, a gente discipula, a gente batiza e a gente treina essas pessoas para que elas sejam os missionários e pastores do seu próprio povo. Porque a ideia da igreja, da grande comissão, é que a grande comissão ela é multiplicadora. A igreja planta uma igreja e essa igreja plantada, futuramente ela vai plantar outra igreja. E assim a grande comissão vai sendo executada de igreja em igreja, em igreja em igreja. Lembra? A igreja ela é um movimento, ela é um povo. É um povo santo, escolhido, de propriedade exclusiva de Deus, como 1 Pedro 2 vai dizer. Isso é que é a igreja. E essa igreja que planta uma igreja, essa igreja que vai ser plantada através do discipulado, através do batismo. Essa igreja vai plantando igrejas e esse movimento ele vai se multiplicando até a grande comissão ser cumprida um dia, irmãos. E eu tenho plena certeza que a grande comissão ela será cumprida. Que Mateus 24:14 diz isso, que esse evangelho será pregado em todo o mundo e testemunhado a todas as nações. Irmãos, é muito interessante. Antes de vir para cá, final de semana passada, retrasada, a gente teve um batismo na nossa igreja ribeirinha. Irmãos, foi um momento muito especial. Nós batizamos 10 pessoas lá. E uma das pessoas foi muito lindo, que é o Gilson. O Gilson, ele foi evangelizado, participou dos nossos acampamentos, foi discipulado, fez classe de catecúmenos e estava ajudando muita gente lá. Irmãos, no dia do batismo dele, a gente teve que ir para Taquatiara com a SAF, que estava tendo uma festa da SAF, e nós levamos o nosso grupo de SAF lá. É como eu costumo dizer, irmão, a gente está lá no meio do mato, mas nós temos SAF, entendeu?
É que nem eu sempre digo, lá nós somos pobres, mas nós somos organizados, entendeu? A igrejinha lá nós somos organizados. E, irmãos, nós fomos para essa programação no sábado, tínhamos que voltar no domingo para a comunidade para fazer o batismo à noite. E esse rapaz, esse Gilson, ele mandava mensagem para mim direto. Pastor, vai dar tempo o teu culto, vai dar tempo o teu batismo e tudo, e aquela coisa toda. Eu falei, meu irmão, vai. Irmãos, fizemos um culto lindo, lindo demais. E na hora de batizar ele, irmão, ele ali chorando, a família chorando, e foi algo muito lindo. E depois que a gente conversando com ele, falou, pastor, eu queria tanto, publicamente, demonstrar que agora eu faço parte dessa família aqui. E eu falei, querido, mas você já é de casa. Ele falou, eu sei que vocês me consideram de casa, mas eu queria dizer, olha, agora eu sou batizado e agora publicamente eu faço parte do corpo de Cristo Jesus, eu faço parte da família da fé, eu posso servir agora com mais propriedade dentro da igreja. É isso que Jesus está falando. Evangelizem, discipulem, pessoas de todas as nações, sem acepção de pessoas, e batizem esse povo para que eles, de uma forma pública, demonstrem que fazem parte da família da fé. E ele encerra a grande comissão dizendo, né, vocês vão fazer discípulos, batizar, e o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É muito interessante, irmãos, porque Jesus, ele manda ensinar. Por quê? Porque ele entende que as pessoas que vão ouvir a mensagem do Evangelho, que vão ouvir a pregação do Evangelho, essas pessoas depois elas precisarão ser ensinadas. Porque nós temos uma diferença do que é pregar e do que é ensinar. Quando eu prego, eu compartilho as boas novas do Evangelho. Quando eu ensino, realmente, agora eu ensino princípios e valores do Evangelho. Isso acontece muito no contexto ribeirinho. Porque nós evangelizamos um ribeirinho, falamos das boas novas do Evangelho, ele reconhece Jesus como seu Salvador, se arrepende dos seus pecados, mas tem muitas coisas na vida dele que precisam ser tiradas, que eles entendem que é correto, que eles entendem que fazem parte, e não fazem parte. E o nosso objetivo é o quê? É, na hora de discipular, ensinar com profundidade as verdades do Evangelho e da graça de Deus. É ensinar para ele que você entendeu o Evangelho, você se arrependeu dos seus pecados, agora existe uma forma correta de se viver conforme a palavra de Deus. Então, quando nós estamos ensinando a respeito de casamento, de família, de relacionamento, de adoração ao Senhor, de ordem de culto, a doutrina presbiteriana, eles vão ter todos esses ensinamentos. Para quê? Para que eles possam agora continuar crescendo espiritualmente. Então, pregar o Evangelho é só um processo, é só um primeiro passo. Mas ensinar, irmãos, demanda tempo e paciência. Mas tem que ser assim. Por quê? Porque se ele é ensinado, se ele é doutrinado, desde quando ele entendeu o Evangelho, irmãos, a possibilidade dele se tornar um crente maduro, firme na fé, no futuro, é muito grande. Por isso que não existe evangelismo sem discipulado. Não existe pregação sem ensino. Se eu estou disposto a ir no lugar e pregar o Evangelho, eu tenho que estar ciente que depois da pregação naquele lugar, eu vou precisar ensinar aquele povo. Por isso que a gente fala que a plantação de igrejas é uma etapa. E a gente leva isso muito a sério dentro do contexto transcultural, porque a gente entende que só assim, no futuro, vai nascer uma igreja firme, viva, fiel à palavra, fiel à sã doutrina. E é isso que Jesus está dizendo, porque Jesus está falando de plantação de igreja. O alvo de Jesus é o quê? Que no futuro, quando vocês forem, vocês vão falar do Evangelho a todas as nações, o povo vai entender o Evangelho e vão se arrepender dos pecados, vão se tornar discípulos. Então ensine seus discípulos, para que esse povo fique maduro, guardem, né, tudo aquilo que foi que eu ensinei para vocês, e que eles sejam, assim como vocês também, pessoas maduras na fé. E ele encerra a grande comissão dizendo que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, o mais lindo da grande comissão é que, além do desafio da grande comissão, nós temos a certeza da presença do Senhor. Que a igreja ela nunca irá sozinha. Quando a igreja estiver indo, automaticamente, irmãos, o Senhor está indo juntamente conosco. Por quê? Porque ele tem toda a autoridade. E aquele que tem autoridade para enviar, ele tem autoridade para cuidar.
Aquele que tem autoridade para enviar, ele tem autoridade para manter. Aquele que tem autoridade para enviar, é ele que dá toda intrepidez para que a gente continue avançando na pregação do Evangelho. Então, independente se você estiver num lugar pregando o Evangelho, onde você acha que está sozinho, irmãos, a presença do Senhor sempre estará conosco, até o final. A igreja de Jesus, ela cumpre a grande comissão, mas tendo a plena certeza que o Senhor está com ela em todos os momentos. E essa convicção que o Senhor se faz presente, ela é fundamental dentro do contexto da pregação do Evangelho. Porque às vezes a gente passa por situações, irmãos, que você olha e fala, Senhor, eu estou sozinho. E às vezes dá vontade, literalmente, irmão, de pegar a mochila, jogar nas costas e ir embora. Essa é a realidade missionária. Eu conversando com o reverendo Alexandre hoje, eu falei, foi com... Cadê o irmão que a gente almoçou junto com ele hoje? A gente conversando hoje bastante, uma conversa muito preciosa. Eu falei para ele, irmãos, o campo missionário transcultural, o campo missionário, não existe romantismo no campo missionário. Não existe romantismo no cumprimento da grande comissão. Então, o que existe lá é um trabalho sério, árduo, aonde nós, como igreja, temos que derramar suor, lágrimas, né, para que esse evangelho seja pregado. Mas, independente disso, nós sabemos de uma coisa: o Senhor se faz presente no meio da igreja dele. O Senhor ainda continua se fazendo presente no meio da obra missionária. E é por isso que a igreja continua avançando. É por isso que a igreja continua plantando novas igrejas. É por isso que a igreja continua enviando missionários, sustentando missionários, porque é o Senhor que continua fazendo parte da missão, porque a missão é dele, o movimento é dele, e ele tem toda a autoridade e usou dessa autoridade para dizer, olha, agora quando vocês estiverem indo, vocês façam discípulos e preguem o meu evangelho. Isso faz uma diferença muito grande no campo missionário, irmãos. E eu queria encerrar, lá em Apocalipse capítulo 2, o João, ele fala muitas coisas preciosas. E uma das coisas, quando ele fala para a igreja de Éfeso, ele diz lá, olha, quando ele vai, mostra as 7 cartas às igrejas, começando pela de Éfeso, lá tem uma coisa muito interessante que o Senhor Jesus diz, olha, eu sou aquele que ainda ando no meio da sua igreja. E Hernando Dias Lopes diz que a igreja nunca pode perder o senso que o Senhor ainda se faz presente no seu povo, no meio do seu povo. Que em todos os momentos, tanto nos bons como nos ruins, o Senhor se faz presente no meio do seu povo. Ele é presente, ele é real, ele continua mudando a vida das pessoas, ele continua nos dando coragem para a pregação do evangelho. Então, todas as vezes que nós estivermos no campo missionário, nós temos que entender que o Senhor é aquele que anda no meio do seu povo. E ele ainda vai dizer, é aquele que também conserva na mão direita o seu povo, a sua igreja. Ele está dizendo, olha, eu estou no meio, estou protegendo essa igreja. Então, essa igreja pode sair em todos os momentos para pregar o evangelho, que eu se faço presente no meio dela. E é isso que a gente aprende, e é isso que a gente deve levar como igreja missionária, e é isso que a gente deve levar como família e cumprir a grande comissão do Senhor Jesus. Irmãos, se você puder botar o slide, o pessoal do slide, e essa reflexão é a reflexão que faz com que essa família missionária continue indo todos os dias ali no Amazonas. Essa é a nossa família, queridos. Eu sou o pastor Deusames, tem a Débora, eu sou nordestino. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, o senhor é de onde? Eu falo, meu irmão, eu nem sei. Eu nasci no Nordeste, morei no Mato Grosso do Sul, morei em São Paulo, morei no Pará e moro há quase 15 anos no Amazonas. Então eu falo, eu sou um pouco de tudo. A Débora, minha esposa, ela é de Brasília. Nós temos o Davi Wilson. O Davi Wilson nasceu lá em Teresina, Piauí, né? É o autista da família. E nós temos a Darla e o Dan, que já são manauara. Eles já nasceram em Manaus, já nasceram no Amazonas mesmo. Então, essa é a nossa família missionária. E hoje nós trabalhamos ali no Amazonas com plantação de igrejas. E quando eu falo de plantação de igrejas, todos esses projetos ali, eles servem e são ferramentas para a plantação de igreja. Nós trabalhamos com acampamentos, onde nós recebemos jovens e adolescentes de muitas comunidades. E durante 4 dias ali,
nós evangelizamos esses jovens para que eles entendam do Evangelho, nós levamos eles até a nossa base missionária, e lá nós fazemos uma programação muito especial, e fazemos o principal, irmãos, pregação do Evangelho na parte da manhã, pregação do Evangelho na parte da noite, e pregação do Evangelho também na parte da tarde. Nosso último acampamento aqui agora foi findando julho para agosto agora. Nós tivemos 120 ribeirinhos lá, acampados juntamente conosco, ouvindo diretamente o Evangelho de Jesus Cristo. Aí esses ribeirinhos, eles voltam para suas casas, muitos deles reconheceram Jesus como seu Salvador, e se abre uma porta para que a gente agora visite esse ribeirinho e visite toda a família dele. Para que no próximo acampamento, um irmão, um primo, um tio, possa também estar no acampamento juntamente conosco. Então é uma ferramenta que a gente usa o nosso acampamento. Nós também temos, querida, formação de líderes autóctones. Nós temos hoje o CFL, que é Centro de Formação de Líderes. Por quê? Todos os ribeirinhos que nós evangelizamos e que nós discipulamos, depois desse evangelismo discipulado, eles vão para o nosso centro de treinamento. E no nosso centro de treinamento, lá realmente eles serão ali doutrinados dentro da palavra de Deus, e lá nós ensinamos para eles matérias teológicas, homilética, pregação expositiva, Antigo Testamento, exegese, e esse curso ele é de 3 anos. Agora, em 2026, no primeiro semestre, nós estamos formando mais uma turma de 15 ribeirinhos. E esses ribeirinhos é que serão os missionários juntamente conosco, desbravando as mais de 37 mil comunidades ribeirinhas que tem dentro do Amazonas. Então, a nossa ideia é o quê? É juntar uma força-tarefa de missionários mesmo, para que o Evangelho venha se expandir de uma forma mais forte dentro do estado do Amazonas. E esse centro de formação, nós temos uma base missionária, nós temos alguns... ai, Jesus, fugiu o nome. Barracões lá, tem banheiro, tem casas de madeira, tem a igreja lá. Eles vêm das suas comunidades, param as suas rabetas lá e passam lá um dia com a gente, é um intensivo mesmo, e lá a gente toma café, a gente almoça, a gente janta, e lá, irmãos, é aula de manhã, de tarde e de noite. Se eu pudesse, eu fazia de madrugada, mas ele não aguenta, entendeu? Mas a gente faz um intensivo. Para quê, pastor? Irmãos, o sucesso da obra missionária, o sucesso da grande comissão, é chegar no estágio aonde aquela pessoa que está sendo evangelizada, no caso do contexto ribeirinho, aonde aquele nativo, ele se torne uma pessoa madura na fé e pregue o evangelho para o seu próprio povo. É esse o sucesso da obra missionária. Então a gente leva esse processo muito a sério dentro do trabalho que nós fazemos como família. Então nós evangelizamos esse povo, discipulamos e treinamos esse povo. E o mais interessante, muitas das viagens que nós fazemos, esses alunos já estão conosco nas comunidades, evangelizando e pregando para o seu próprio povo. Eu estou fora agora da igreja ribeirinha lá. Sabe quem está escalado para pregar o mês inteiro lá? Os nossos alunos do CFL. É quem vão tocar, é quem vão pregar, é quem vão fazer o trabalho com as crianças. E eu tenho total confiança deles fazerem isso. Sabe por quê? Porque nós já estamos há alguns anos andando com eles, evangelizando, ensinando. Então eu não tenho qualquer preocupação de um deles chegar no púlpito e ler um texto e fazer uma explicação. Por quê? Porque a gente tem todo um cronograma daquilo que eles estão aprendendo. Então o que eles vão transmitir lá no púlpito é aquilo que eles têm aprendido conosco. As verdades do Evangelho de uma forma reformada. É para isso que serve o treinamento de líderes. E também, querido, nós temos ali treinamento de jovens. Além de treinar líderes, nós treinamos jovens ribeirinhos. Os jovens ribeirinhos que se convertem ao Evangelho, o que nós fazemos com eles também? Nós temos um movimento chamado Convictos, que é uma ideia de convicção. Nós pegamos esses jovens ribeirinhos, levamos para um local também, e durante ali todo o final de semana, nós realmente fazemos um treinamento com ele. E nós escolhemos temas para esses treinamentos.
nós falamos sobre liderança, sobre maturidade cristã, e eles estão lá, além do convívio de comunidade e do que eles ouvem da gente no dia a dia, nós temos esses momentos onde eles vão ser treinados. Por quê, pastor? Porque esses jovens, eles são os futuros missionários, que irão pregar o evangelho para o seu próprio povo. Porque muitos dos jovens ribeirinhos não fazem parte de uma igreja. E o ribeirinho, ele desde novo, ele é muito, influenciado pela cultura e etc., a viver longe de Cristo. Então é muito comum você ver uma criança ribeirinha com 10, 11 anos, 12 anos, já ser mãe de 3 filhos. É a coisa mais comum que você tem no Amazonas. É que nem eu falo, isso é comum. Isso não é normal. Normal é que não seja. Mas isso é comum. É comum você ver uma criança de 12 anos com um bebezinho no colo e já com outro na barriga. E ali ela não tem esperança de estudar, de um crescimento e etc. Não, ela se fadou aquilo ali e para ela vai fazer daquela forma ali e etc. Então, quando nós treinamos esses jovens, é uma forma também de ali colocarmos princípios e valores sobre guardar o seu corpo, sobre esperar o momento certo de montar uma família. E a gente está vivendo isso agora com a Sabrina. A Sabrina é uma menina muito querida, de 17 anos, ela é ribeirinha, ela foi discipulada, ela foi evangelizada, discipulada, e ela é uma bênção lá com a gente lá, tem ajudado muitos jovens, já é batizada, tudo, e ela começou a namorar com um rapaz, e para ela, na escola dela, ela é ela é adolescente diferente. Por quê? Porque na escola dela, todas as adolescentes já são mães. Literalmente, ela fala, pastor, todas as minhas colegas de classe já são mães. Só que detalhe, os filhos têm pais, mas tem gente lá que não sabe nem quem é o pai. E ela fala, e eu sou a diferente. Por quê? Porque eu estou namorando, eu estou me preservando, aprendi que o meu corpo deve ser guardado, e ano que vem agora, eu vou casar, e vou casar tudo certinho, assim como a palavra de Deus diz. Irmãos, é um orgulho para a gente que está lá no meio. Inclusive hoje está saindo um grupo, saíram agora à tarde de barco, e nosso grupo de 4 jovens vão fazer uma viagem de 18 horas até Manaus, que vai estar acontecendo lá, um acampamento jovem lá, que o Presbitério Missionário do Amazonas está organizando. Então, eles estão saindo da comunidade, 18 horas de viagem, vão chegar em Manaus, um presbítero, Cleudo, lá da igreja, muito precioso, vai pegar ele lá no porto, vai levar lá para o local do acampamento. Irmãos, isso para dentro de uma comunidade ribeirinha, isso gera um impacto muito grande na vida dos jovens. Porque os outros jovens vão olhar e falar, mas por que eles são diferentes? Por que eles falam diferentes? Por que eles não falam coisas como a gente fala? Então, é por isso que a gente investe muito no treinamento. E também nós temos nossa ação médica, que é o nosso Projeto Amar. Nós temos um projeto chamado Projeto Amar, irmãos, que esse projeto, a gente leva médicos, dentistas, em algumas comunidades que realmente hajam necessidade para cuidarmos também do físico dessas famílias. A gente tem muito cuidado, irmãos. A pregação do evangelho não pode ser feita à base do projeto social. O projeto social é a consequência de um projeto missionário. Porque se eu entro dentro de uma comunidade pelo social, no dia que eu não levar o social, automaticamente talvez eu não vou ser aceito dentro daquela comunidade. O que nós fazemos? Quando nós vamos fazer o Projeto Amar, nós avisamos para todas as comunidades, olha, nessa semana o nosso barco irá passar, nós teremos médicos, dentistas e os profissionais que nós conseguimos. Teremos medicações, além de toda a parte, lógico, da pregação do evangelho. Porque antes de qualquer ação, nós temos uma reunião com todo mundo, onde a gente ali faz ou expõe as verdades do evangelho. Então a gente também entende que essa parte do social é importante, mas ela tem que ser muito bem organizada. Porque se o ribeirinho ele bota em você uma imagem que você é uma pessoa que só tem algo para oferecer para ele, irmãos, você não tira mais não. E outra coisa que minha esposa faz, a gente sempre leva cestas básicas, medicações dentro do porão do barco.
quando nós encontramos alguém que realmente está tendo necessidade na comunidade, eu falo para essa pessoa, ó, vá lá no barco e fala para a missionária Débora que o pastor Deus Ames mandou vir aqui pegar uma cesta básica, uma medicação. Então, quando essa pessoa chega lá, Débora atende ela e depois ela volta com a comunidade. É assim que a gente trabalha a nossa parte social. E por último, nós temos o nosso projeto de música. Nós temos uma escola de música ribeirinha, irmãos. Graças a Deus, Deus me abençoou com o talento, né, de tocar, de ser músico. E há muitos anos a gente faz esse trabalho missionário com a escola de música, onde a gente ensina jovens e adolescentes o evangelho usando realmente música. E realmente é uma escola de música mesmo. Porque nós separamos uma semana do mês, vamos até uma comunidade ribeirinha, e lá eles passam uma semana com a gente, estudando música de manhã, de tarde e de noite, e ouvindo a pregação do evangelho. E além deles aprenderem a tocar violão, teclado, eles também ainda ouvem do evangelho da graça de Jesus Cristo. Então, esse é o ministério. Irmãos, aqui estão algumas fotos do nosso ministério em família, né? E todos esses projetos que eu falei agora, está lá todos os logotipos desses projetos lá, que foi o que eu descrevi para vocês. Você pode voltar rapidinho? E quando eu falo que é ministério... Não, o outro, por favor. Obrigado, querido. Quando eu falo que é ministério em família, irmãos, porque realmente nós fazemos nosso ministério em família. Nós pegamos o nosso barco missionário, saímos de comunidade em comunidade, passamos ali, às vezes, 10, 15, 20 dias, dependendo do mapeamento, indo de comunidade em comunidade, pregando o evangelho de Cristo. Nós dormimos dentro do barco, fazemos alimentação dentro do barco, nossas crianças estudam dentro do barco, eles são homeschooling. Então a gente tem uma vida dentro de um barco, como se fosse uma vida dentro de casa. Literalmente o barco, ele é a nossa casa. Porque todas as vezes que a gente sai para uma comunidade, para fazer uma viagem, a gente tem um cronograma. O exemplo, nós trabalhamos hoje com 22 comunidades. Quando nós saímos da nossa base, eu tenho todo um cronograma. As comunidades que estão no processo de conhecermos o campo, as comunidades estão no processo de evangelização, as comunidades estão no processo de discipulado, as comunidades que já estão no processo do início da plantação, as comunidades que já estão no processo de consolidação, nós já temos todo o nosso mapeamento. Em cada região que nós vamos, o que nós iremos trabalhar com eles é o que está sendo exigido naquele momento para cada comunidade e para cada região. Porque às vezes, se você vai em uma comunidade, tudo que você faz numa, você faz em todas as outras, automaticamente não tem muita coordenação. Porque se eu estou evangelizando uma comunidade que já está no processo de consolidação de uma igreja, automaticamente eu estou meio que andando para trás. Porque essa igreja ela já está muito mais à frente daquela que está sendo evangelizada ou está sendo discipulada. E é por isso que a gente faz esse ministério em família. Pode passar, querido, por favor. E esse é o povo ribeirinho, irmão. Tem algumas fotos dos ribeirinhos. Um povo muito simples, vivem da caça, da pesca, fazem sua roça de farinha, ou de tapioca, de mandioca, perdão. E dessa mandioca ele tira a farinha, tira a tapioca, tira o tucupi, tira o biscoitinho frito. Ele tira tudo. Porque o amazonense não tem arroz, não. É peixe e farinha. Então, o nosso café da manhã na comunidade, a gente já começa já com peixe assado ali no fogo, já com farinha. E à tarde, peixe com farinha, de noite, peixe com farinha, e a hora que der, peixe com farinha. Porque o amazonense, ele ama farinha de coração. Irmãos, tem amazonense que não come sem farinha. Eu vim agora pela 319 e veio outro carro juntamente conosco em comboio. Outros missionários, amigos lá de Manaus, nós viemos juntos. Nós paramos para almoçar em um determinado lugar. E nesse lugar que a gente parou para almoçar, teve uma amazonense que ela sentou na mesa, ela pegou do bolso, puxou assim do bolso, um saco de farinha e falou assim para Débora: eu não como se não tiver farinha. E para não incomodar ninguém, para onde eu vou, eu levo minha farinha. Falei, tá aí, tá certo. Né? Para onde você vá, leva a sua farinha, que às vezes você vai comer numa casa não tem farinha. Então essa que é a realidade. Então, queridos, nós evangelizamos e discipulamos esse povo. Um povo que vive em comunidades sem energia, sem água potável, sem internet, comunidades que ficam há horas, há dias de uma cidade. Então, pessoas que dependem de um transporte, né, chamado recreio, para ir numa cidade,
Por exemplo, tem comunidades que são tão distantes que o barco passa uma vez por semana, que seria o nosso ônibus. Então vai uma voadeirinha lá na comunidade pegar aquela pessoa que levantou a mão dizendo que quer ir para a cidade. Por exemplo, se você adoece na segunda, o barco passa na sexta, você tem que ficar até sexta-feira sobrevivendo para você poder ir para a cidade e você ter um apoio. Ou você tem que ser uma pessoa um pouco mais abastada, que não é o caso do Ribeirinho, e ter uma voadeira para você ir sozinho para a comunidade, que não é a realidade dos ribeirinhos. Então, um povo que vive muito, muito, muito isolado, muito distante. Hoje no Amazonas nós ainda temos 10.000 comunidades ribeirinhas sem presença do Evangelho de Jesus Cristo. Então são muitas comunidades. O Amazonas hoje abriga a maior quantidade de povos sem conhecerem o Evangelho do Brasil, que são os ribeirinhos em primeiro lugar, que é o segmento menos... os indígenas, perdão, em primeiro lugar, que é o segmento menos evangelizado do Brasil, e os ribeirinhos em segundo lugar, que é o segundo segmento menos evangelizado do Brasil, vivem dentro do estado do Amazonas. Essa é a realidade desse povo que a gente tem pregado o Evangelho de Cristo Jesus. E o mais triste, irmãos, é que mesmo essas comunidades sendo isoladas, distantes, os problemas de prostituição, de drogas, de violência, de alcoolismo, são recorrentes dentro dessas comunidades. Dentro dessas comunidades. Essa é a realidade. Porque eles vivem isolados, sem regras e sem conhecer os princípios do Evangelho. E é por isso que eu creio plenamente, irmãos, que só o Evangelho pode mudar a vida de qualquer pessoa. Eu sempre falo isso. Quem muda a vida das pessoas, irmãos, não é o governo, não é o Estado. Quem muda a vida das pessoas se chama o Evangelho. Porque quando o Evangelho chega no lugar, meu irmão, automaticamente a transformação começa a acontecer e começa a ser gerada. E quando você chega numa comunidade que tem presença do Evangelho, e você chega em uma que não tem presença do Evangelho, irmãos, isso é nítido. Aqui não tem presença, o mato está dando 2 metros de altura. Muita briga, muita bebedice, muito palavrão. Aqui chegou o Evangelho, você vê uma comunidade limpa, uma comunidade cuidada. Você não vê palavrão quando você está jogando futebol. E às vezes, quando algum solta o palavrão, o pessoal, ei, o pastor falou que não pode falar palavrão, porque o Evangelho chegou. Então a mudança ela vem tanto no âmbito espiritual, como também no âmbito social, educacional, econômico, cultural, em todos os sentidos. Essa é a realidade da pregação do Evangelho. Então, as fotos que a gente tirou ali, a foto de uma turma linda demais. Pode passar, queridos? Vou correr agora. Irmãos, e essa é a igreja da Cabeceira do Carneiro, a igreja que eu falei para os irmãos. Nós estamos no processo de consolidação dessa igreja ribeirinha, queridos. É uma igreja lá no meio da Amazônia mesmo, literalmente. Os irmãos vão para o culto de canoa, todo domingo de manhã ou domingo à noite, para aquele monte de canoa lá na beira do rio. Os irmãos sobem ali, alguns vão descalços, outros de havaiana, de short, e os irmãos estão lá cultuando ao Senhor. A nossa igrejinha, não sei se vai dar direito, mas a nossa igrejinha está lá no canto lá, ó. Ela é coberta com os pauzinhos do lado de fora, na base, e a nossa banquetinha lá. É porque não deu de ver. Na frente tem uma placa, Igreja Presbiteriana do Arrozal. A gente mandou tirar uma placa bem bonita lá de madeira, fizemos uma pintura bem legal também. A igreja está lá. Então essa igreja que nós estamos no processo de consolidação. Graças a Deus, nós já temos todos os departamentos funcionando nessa igreja, uma igreja ribeirinha. E quando nós chegamos nessa igreja, há uns anos atrás, nessa comunidade, irmãos, o povo lá vivia sem princípios, sem valores. Nós temos até no nosso Instagram algumas fotos de 6, 7 anos atrás, quando não tinha nem igreja ainda. A gente fazia o culto lá no chão, na casa da irmã Júcia, etc. E o marido da irmã Júcia, que era um pouco meio resistente ao evangelho, etc., o irmão Frank, ele se tornou um grande amigo nosso, entendeu o evangelho, reconheceu Jesus, e o terreno para fazer a igreja foi ele que doou. E o terreno que a gente fez a base missionária também foi ele que doou. Resumindo, aquele que não gostava dos missionários doou o terreno para fazer a igreja. E hoje está lá a igreja ribeirinha, e com a graça do Senhor Jesus Cristo, a gente acredita que para 2026 a gente consegue entregar. E só uma observação para os irmãos entenderem. Irmãos, essas igrejas ribeirinhas, mesmo elas sendo em comunidades, elas não são igrejas independentes. Porque essas igrejas, quando elas chegam nesse estado,
Tem duas maneiras. Ou a gente liga ela com uma igreja maior, uma igreja mãe, ou a gente liga ela direto com o presbitério. No caso, lá nós temos o presbitério missionário do Amazonas, aonde nós ligamos essa igreja. Então, a gente não planta igreja independente. Pelo contrário, eles têm que estar ligados à igreja presbiteriana do Brasil. E por isso que a gente ensina desde o começo, para eles entenderem o que é a igreja presbiteriana do Brasil. Então, são cuidados que a gente tem. Pode passar, queridos? E, para finalizar essa parte, nós também temos o privilégio de trabalharmos com treinamento indígenas. Irmãos, nós não trabalhamos diretamente em aldeias indígenas, porque nós não somos indígenas. E existe uma problemática muito grande com a FUNAI e outros órgãos que não permite que a gente entre como missionário. Pastor, e como vocês alcançam os indígenas? Nós temos uma aldeia chamada Aiquiru, que o cacique é o André Satarelli, está lá naquela ponta lá. Inclusive, ele é um dos líderes do Coplay, ele estava em Porto Velho agora, homem de Deus, missionário, tuxaua da aldeia, e etc. Ganho para Jesus, por Ronaldo Lindório, entendeu? E na aldeia do André, acontece o triple. O triple é treinamento bíblico para líderes plantadores de igreja indígenas. É um treinamento onde vem vários indígenas de várias etnias lá para a aldeia Aiquiru. Lá eles ficam uma semana hospedados, fazem alimentação e recebem aula de manhã, de tarde e de noite. Para quê? Para que no final eles possam voltar para as suas aldeias e pregarem o evangelho lá, já que a gente não pode ir. Porque para a FUNAI e para algumas organizações lá, ONGs, nós somos os destruidores de cultura, né? Então, se tem uma diferença muito grande, eu não vou entrar nesse mérito agora, né? Se alguém tiver alguma curiosidade sobre isso. E graças a Deus, irmãos, o triple, que começou com o reverendo Alcedi, começou com o André, hoje o triple conta com a ajuda de muita gente. Graças a Deus. Eu sou um dos professores. Nós temos naquela foto o Alceri Terena também, que é um dos líderes do Coplay também. Ele é alguém que também dá aula. Nós temos ali o Camarão, Alcedi. Nós temos, quem mais lá? Nós temos o André. E é eu de azul ali, irmão, que eu estava conhecendo, sou eu naquele meio lá, né? E também tem ali o nosso querido irmão e pastor Ronaldo Lindório, que também, junto com a gente lá, a gente une forças para a gente poder estar treinando esses indígenas. E glória a Deus, irmãos, nós estamos fazendo, nesse primeiro semestre foi conseguido fazer 2. Tem mais um marcado agora para novembro, se o Senhor der graça. É uma forma também da gente colaborar com o trabalho indígena ali naquela região do Amazonas. E para finalizar, pode passar o penúltimo. Irmãos, eu queria que os irmãos orassem por esse desafio, né? Eu queria deixar esse pedido de oração para os irmãos. Nós estamos com uma campanha para a compra de um bote com motor. Nós temos um barco missionário, e louvado seja Deus por isso. Há 2 anos atrás, a gente levantou uma quantia considerável para comprar o barco missionário. Só que o nosso barco missionário, ele não entra em muitas regiões. Porque as cabeceiras que nós chamamos, aqueles lugares mais rasos do rio, o barco não entra. Se você botar, você quebra o seu barco inteiro. Então a gente está com necessidade de uma voadeira. Para quê? Para que a gente possa visitar essas famílias que ficam naqueles lugares isolados onde o barco não consegue chegar. Por exemplo, uma comunidade ribeirinha, ela tem 80 famílias. 20 famílias moram na sede da comunidade, por exemplo. 60 famílias moram nas cabeceiras, aonde o barco não chega. Então, essas pessoas também precisam ouvirem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, por isso que uma embarcação menor, a nossa ideia é comprar um motorzinho 15 mesmo, quem conhece de embarcação sabe, a menor força que existe, um 15 mesmo, normal, com uma lancha normal, para a gente poder arrastar atrás do barco e poder visitar essas famílias que ficam isoladas. Então, eu queria que os irmãos orassem por isso, quando você for orar, lembre de orar por esse projeto, porque nós cremos que, como eu sempre falo, a missão é de Deus, então é Ele que levanta, Ele que sustenta, então com certeza Ele vai levantar. E o último pedido de oração irmãos, nós estamos plantando agora 2 novas igrejas, Beira Rio e Monte Chorebe. Essas comunidades já foram evangelizadas, já foram mapeadas, e agora elas vão entrar no estágio onde a pregação do Evangelho precisa ser mais presente e mais contínuo, porque nós iremos discipular esse povo. E isso quer dizer que isso vai exigir mais viagens para essa comunidade, mais tempo nessa viagem, mais equipe para ir para essas comunidades.
Monte Horebe, nós estamos reunindo dentro da Igreja Católica, lá no Monte Horebe. Se você segue... Beira Rio, perdão. Se você usa o Instagram, você pode ir lá no Instagram Deusames e Débora, e você vai ver que tem alguns vídeos lá dos cultos que a gente faz no Monte Horebe, no Beira Rio. O presidente de lá, um amor de pessoa, seu Valdeilson. Ele é o líder da Igreja Católica, o presidente da comunidade e o agente de saúde que ele é. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu preciso trazer esse homem para perto de mim. Irmão, eu cheguei lá um dia na comunidade, a caixa d'água tinha caído, ele tinha que quebrar toda uma estrutura de concreto na marreta para poder limpar o local. E eu cheguei lá, me apresentei, comecei a conversar com ele, etc., conversando, e ele explicou por que estava fazendo aquilo. E eu falei, irmão, pois vamos lá, vamos quebrar esse negócio junto. Irmão, nós passamos a tarde ali, quebrando concreto com ele na marreta, e esse irmão gostou de nós demais, irmão. E quando eu chego lá hoje, ele fala, pastor, o senhor vai reunir que hora? Às 16h30. Aí ele fala assim, quando for 5 horas, eu vou mandar o pessoal varrer a igreja, limpar os bancos, para fazer a reunião lá. E nossas reuniões com a comunidade acontecem dentro da Igreja Católica. Eu já me acostumei, para falar a verdade. De vez em quando eu dou uma olhadinha para trás assim, porque, irmãos, tem uma parede assim de imagem, entendeu? De aí quando eu dou uma olhada para trás para ver se está tudo normal, entendeu? Mas já me adaptei com isso. Por quê? Como não se tem uma igreja estrutural ainda, as reuniões, irmão, é debaixo de mangueira, é debaixo de cajueiro, é dentro do centro social, é debaixo de uma sombra. Aonde dá para reunir, a gente reúne com eles. Porque no futuro, esse projeto é um projeto de 3 anos. Porque daqui 3 anos a ideia é o quê? Que tenha uma igreja presbiteriana na comunidade de Beira Rio e uma igreja presbiteriana na comunidade de Monte Horebe, assim como a gente agora está consolidando a igreja presbiteriana do Lago da Ruizal. E para isso a gente está divulgando esse ministério, que a gente tem um alvo de levantar R$ 2.500 mensais durante 3 anos, para que essas 2 igrejas sejam plantadas. Então, que os irmãos possam orar por esses alvos, por esses desafios, e eu compartilho isso com muita alegria no coração, irmãos, porque a missão é do Senhor, e é Ele que provê os recursos, e então a nossa parte é orar, é divulgar, e deixa que a resposta quem dá é o Senhor Jesus Cristo. Então, Deus é muito bom, e aqui estão os nossos dados, tá? E é isso, irmãos, e ali fora tem um stand que tem nossos cartões de orações, tem alguns materiais que a gente usa para evangelização. Eu convido você a ir lá, perguntar o que é aqueles rádios lá, que materiais são esses, que material a gente usa para discipulado. Então, se você puder ir lá, tá bom? E também a gente trouxe uns bombonzinhos lá da Amazônia, né, feito da fruta mesmo de verdade, como o Dan diz, né? E etc., que você também pode adquirir para abençoar, e que tudo aquilo ali é revertido 100% para o ministério, para o trabalho que está sendo feito ali no Amazonas. Amém, queridos? Pastor, 8h40, tá bom? Vou passar para o senhor, que Deus abençoe os irmãos cada dia mais e mais. E muito obrigado por esse tempo precioso.